Friedrich Nietzsche escreveu muitos livros, mas nenhum marcou sua vida. E sua mente, como Assim Falou Zaratustra, não foi apenas uma obra filosófica, foi um divisor de águas. Um livro que não soava como filosofia tradicional, mas como profecia, poema, delírio lúcido e confissão ao mesmo tempo. A partir dele, Nietzsche deixou de falar apenas como pensador e passou a falar como alguém que acreditava carregar uma mensagem destinada à humanidade. Mas aqui surge a pergunta que atravessa toda esta história. Zaratustra foi o auge absoluto do pensamento de Nietzsche, ou o ponto em que ele começou a se perder dentro da própria criação. Ao escrever esse livro, Nietzsche se isolou quase completamente do mundo, rompeu com seus pares, com leitores e até com antigos referenciais. Algo nele mudou de forma irreversível. Sua escrita se transformou, sua visão de si mesmo se expandiu, e os limites entre o filósofo e o personagem começaram a se dissolver. Este documentário não busca reduzir Nietzsche à loucura, nem transformar seu colapso em espetáculo. Aqui vamos acompanhar o caminho que levou um dos maiores pensadores da história a criar sua obra mais ambiciosa e pagar um preço alto por isso. Vamos entender como Assim Falou Zaratustra nasceu, como foi ignorado em seu tempo e como passou a dominar não apenas o legado de Nietzsche, mas também sua própria existência. Se você gosta de histórias que exploram o limite entre genialidade e abismo, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos começar essa história. Antes de Assim Falou Zaratustra, Friedrich Nietzsche já era um pensador em ruptura, mesmo que ainda não soubesse até onde essa ruptura o levaria. Nascido em 1844, em uma família profundamente marcada pelo luteranismo, ele cresceu cercado por expectativas morais rígidas e por uma tradição religiosa que, desde cedo, começou a lhe parecer frágil. A morte prematura do pai, pastor protestante, deixou não apenas um vazio afetivo, mas também uma primeira fissura em sua relação com a fé e com a ideia de ordem divina. Ainda jovem, Nietzsche demonstrava uma inteligência incomum, voltada para as línguas antigas, a música e a reflexão profunda, muito mais do que para a vida social. Sua formação acadêmica o levou à filologia clássica, um campo dedicado ao estudo minucioso dos textos da Grécia e de Roma antigas. Ali, Nietzsche se destacou rapidamente. Aos 24 anos, conquistou uma cátedra na Universidade de Basileia, um feito raro para alguém tão jovem. À primeira vista, parecia o início de uma carreira sólida e respeitável dentro da academia europeia. No entanto, por trás desse reconhecimento, crescia um desconforto constante. A filologia, com sua obsessão por detalhes técnicos e análises microscópicas, começou a parecer estreita demais para alguém que buscava compreender a vida, a cultura e o sentido da existência humana em sua totalidade. Esse incômodo se intensificou com a publicação de O Nascimento da Tragédia, sua primeira grande obra. Ali Nietzsche já demonstrava sinais claros de indisciplina intelectual. Em vez de seguir os padrões acadêmicos, misturou filosofia, estética, música e mitologia, propondo uma leitura ousada da cultura grega baseada na tensão entre o apolíneo e o dionisíaco. A reação foi dura. Filólogos tradicionais rejeitaram o livro, acusando-o de especulação excessiva e falta de rigor científico. Nietzsche sentiu o golpe profundamente. Pela primeira vez, percebeu que talvez não houvesse lugar para ele dentro da estrutura acadêmica que o havia formado. Ao mesmo tempo, sua saúde começava a se deteriorar. Fortes dores de cabeça, problemas digestivos, crises visuais e um cansaço quase permanente passaram a acompanhá-lo. Esses sofrimentos físicos não eram apenas um pano de fundo, eles moldavam seu modo de pensar. Nietzsche escrevia muitas vezes em estado de exaustão, forçado a interromper trabalhos, viagens e compromissos. Aos poucos, a vida universitária tornou-se insustentável. Em 1879, ele se afastou definitivamente da cátedra, oficialmente por motivos de saúde, mas também por um esgotamento intelectual e emocional profundo. Livre da universidade, Nietzsche não encontrou liberdade no sentido comum da palavra. Encontrou solidão. Passou a viver como um andarilho intelectual, mudando-se constantemente entre cidades como Sils Maria, Gênova, Turim e Nice. Sem um lar fixo,
sem família próxima, sem um círculo estável de amigos, ele se voltou cada vez mais para si mesmo. Esse isolamento não era apenas geográfico, era também moral e espiritual. Nietzsche já havia rompido com o cristianismo, rejeitando suas promessas de redenção e seu ideal de humildade. Também se afastava dos valores burgueses, da ideia de progresso automático e das convenções sociais que considerava sufocantes. Nesse período, sua escrita começou a mudar. Obras como Humano, Demasiado Humano e A Gaia Ciência mostram um pensador em transição, alguém que desmonta crenças, examina motivações ocultas e questiona verdades tidas como eternas. O tom ainda é crítico, mas algo mais profundo começa a se formar. Nietzsche não quer apenas analisar valores, ele quer superá-los. A crítica já não lhe basta. Surge a necessidade de criar, de anunciar, de afirmar uma nova forma de olhar para o mundo. Essa fase foi marcada por uma crise espiritual silenciosa. Nietzsche havia destruído muitos alicerces, mas ainda não tinha construído algo capaz de ocupar esse espaço vazio. A ausência de Deus, a negação da moral tradicional e a recusa de sistemas filosóficos fechados deixaram-no diante de um abismo. É nesse ponto que sua solidão, sua fragilidade física e sua inquietação interior convergem. O terreno estava preparado para o surgimento de uma obra que não seguiria regras, que não buscaria aprovação e que não se encaixaria em nenhum gênero conhecido. Antes de Zaratustra, Nietzsche já havia se afastado do mundo. O que ainda não sabia era que, ao criar essa obra, acabaria se afastando ainda mais, inclusive de si mesmo. Assim, falou Zaratustra, não nasceu de um plano acadêmico nem de um projeto filosófico convencional. Ele surgiu como uma irrupção. Quando Nietzsche começou a escrevê-lo, no início da década de 1880, sua vida já estava completamente afastada das rotinas intelectuais tradicionais. Sem cargo universitário, sem obrigações formais e com a saúde sempre instável, ele vivia de modo errante, buscando climas que aliviassem suas dores e lugares onde pudesse suportar a própria existência. Foi nesse estado de fragilidade e recolhimento que a obra tomou forma, não como um livro pensado passo a passo, mas como algo que se impôs a ele. Nietzsche descreveu o nascimento de Zaratustra como uma experiência quase física. Em seus relatos posteriores, afirmava que as ideias lhe vinham de maneira avassaladora, como se fossem ditadas, longas. Caminhadas, especialmente nos arredores de Sils Maria, tornaram-se o cenário em que pensamentos inteiros pareciam surgir prontos, carregados de imagens, ritmo e intensidade. Não se tratava apenas de refletir, era como se ele estivesse ouvindo uma voz interior que exigia ser transformada em palavras. Essa sensação marcou uma mudança radical em sua relação com a escrita. O filósofo crítico cedia espaço a alguém que se percebia como portador de uma revelação. A escolha da forma foi decisiva. Nietzsche sabia que o conteúdo que queria expressar não caberia mais nos moldes da filosofia tradicional. Argumentos lógicos, tratados sistemáticos e linguagem técnica lhe pareciam insuficientes. Zaratustra exigia outro tom. Por isso, ele recorreu à estrutura de um texto quase bíblico, composto de discursos, parábolas e imagens simbólicas. O resultado foi um livro que soava como profecia, mas sem Deus, como escritura sagrada, mas sem transcendência. Tudo era afirmado a partir da vida, do corpo e da terra. O personagem Zaratustra não foi escolhido ao acaso. Inspirado em um antigo profeta persa, Nietzsche cria uma figura que desce da montanha para falar aos homens, anunciar a morte de Deus e convocar a humanidade a superar a si mesma. Esse gesto narrativo revela muito sobre o estado mental do autor. Ao dar voz a um profeta solitário, Nietzsche parecia projetar sua própria condição. Assim como Zaratustra, ele se via isolado, incompreendido e à frente de seu tempo. A distância entre o pensador e o personagem começou a se reduzir perigosamente. Durante a escrita, Nietzsche passou a enxergar o livro não como uma obra entre outras, mas como o centro de tudo o que havia pensado até então. Zaratustra reunia suas críticas à moral, sua rejeição ao niilismo passivo e sua tentativa de afirmar um novo tipo de homem.
A ideia do além do homem, do eterno retorno e da transvaloração dos valores aparecia não como conceitos frios, mas como chamados. O texto não pedia reflexão, exigia transformação. Essa exigência não era dirigida apenas ao leitor, mas também ao próprio autor. A sensação de missão pessoal começou a dominar seu pensamento. Nietzsche acreditava estar escrevendo para um futuro distante, para leitores que ainda não existiam. A falta de reconhecimento imediato não o incomodava. Ao contrário, parecia confirmar sua convicção de que falava para além do presente. Essa certeza, porém, vinha acompanhada de um isolamento ainda maior. Ao se afastar deliberadamente da filosofia acadêmica, ele também se afastava de qualquer correção externa, de qualquer diálogo que pudesse limitar suas próprias convicções. O tom do livro reflete esse estado. Há exaltação, ironia, fúria, êxtase e desprezo pelo que é comum. Zaratustra não argumenta, proclama. Ele não convence, desafia. Essa escolha estilística foi um ato consciente, mas também um risco. Ao abandonar a linguagem filosófica tradicional, Nietzsche rompeu a última ponte que o ligava ao debate intelectual de seu tempo. Em troca, ganhou uma obra única, impossível de classificar, mas também um espelho perigoso, no qual começou a se reconhecer demais. Quando concluiu as primeiras partes de Assim Falou Zaratustra, Nietzsche acreditava ter criado algo sem precedentes. Não via o livro apenas como um avanço intelectual, mas como um acontecimento histórico. Era o início de uma nova etapa, tanto para seu pensamento quanto para sua própria vida. O que ele ainda não percebia com clareza era que, ao assumir o papel de anunciante de verdades futuras, estava colocando sobre si um peso difícil de sustentar. Zaratustra havia nascido, e, com ele, começava uma transformação que não teria retorno. À medida que Assim Falou Zaratustra avança, torna-se cada vez mais difícil separar o personagem de seu criador. Zaratustra não é apenas uma figura literária que transmite ideias filosóficas. Ele funciona como um espelho, no qual Nietzsche passa a se reconhecer. O profeta que desce da montanha para falar aos homens carrega traços evidentes do próprio autor: a solidão, o sentimento de incompreensão e a convicção de que sua mensagem não pertence ao presente, mas a um tempo ainda por vir. Zaratustra é, ao mesmo tempo, voz e refúgio. O isolamento do personagem é central. Zaratustra vive afastado da multidão, retorna aos homens apenas para anunciar verdades que ninguém quer ouvir e, repetidamente, volta a se retirar, decepcionado. Esse movimento reflete a própria experiência de Nietzsche, que já havia se afastado da academia, perdido vínculos afetivos e se tornado um observador distante da sociedade europeia. Ao colocar essas vivências na boca de um profeta, Nietzsche não apenas as descreve, ele as legitima. A solidão deixa de ser um acidente biográfico e passa a ser apresentada como condição necessária para quem enxerga além. Zaratustra se vê como mestre, mas um mestre condenado a não ser seguido. Ele fala a um público que não o compreende, que ri, distorce suas palavras ou simplesmente o ignora. Essa figura do mestre incompreendido reforça uma sensação que Nietzsche já alimentava havia anos, a de estar intelectualmente isolado em um mundo que não tinha preparo para suas ideias. Ao escrever essas cenas, Nietzsche não faz um diagnóstico externo, ele dramatiza sua própria frustração e a transforma em narrativa simbólica. A ideia do além do homem é o ponto em que essa projeção se torna ainda mais intensa. Zaratustra anuncia a superação do homem atual, a necessidade de ir além das morais herdadas, do ressentimento e da negação da vida. Embora Nietzsche nunca afirme ser o além do homem, a maneira como Zaratustra fala sugere uma posição elevada, quase hierárquica, em relação aos outros. Essa elevação não é apenas conceitual. Aos poucos, Nietzsche passa a se enxergar como alguém que vive à margem do humano comum, alguém que já teria atravessado certas ilusões que a maioria ainda cultiva. O problema não está na criação do personagem em si, mas na dissolução progressiva das fronteiras entre criação e identidade. Zaratustra não discute ideias, ele encarna uma visão de mundo, e Nietzsche começa a internalizar essa encarnação. Em cartas e anotações do período,
é possível perceber como ele fala de si mesmo em termos cada vez mais grandiosos, como alguém destinado a provocar uma ruptura histórica. O tom profético do livro começa a infiltrar-se em sua vida cotidiana. Essa confusão se aprofunda porque Zaratustra não é apresentado como um filósofo que erra ou hesita. Ele é retratado como alguém que já viu algo essencial e irreversível. Suas dúvidas são passageiras. Seus conflitos servem apenas para reforçar sua posição singular. Ao escrever dessa forma, Nietzsche cria uma figura quase imune à contestação, e ao se identificar com essa figura, passa a se colocar, ainda que inconscientemente, acima do questionamento comum. Outro aspecto revelador é a relação de Zaratustra com os homens comuns. Ele os chama de últimos homens, critica sua busca por conforto, segurança e mediocridade. Essa crítica ecoa o desprezo crescente de Nietzsche por aquilo que ele via como conformismo moderno. O risco surge quando essa crítica deixa de ser apenas cultural e passa a se tornar existencial. A distância entre o filósofo e a humanidade se amplia e o diálogo dá lugar à condenação. Zaratustra também carrega um traço de exaustão. Repetidamente, ele se cansa dos homens, se decepciona com a incapacidade deles de compreender sua mensagem e retorna à solidão. Esse cansaço não é apenas narrativo, ele reflete o esgotamento emocional de Nietzsche, que escrevia para um público que parecia inexistente. Ao colocar essa fadiga no personagem, ele a normaliza, quase a sacraliza, como parte do destino de quem anuncia verdades profundas. Assim, Zaratustra deixa de ser apenas um meio de expressão e se torna uma forma de existência idealizada. Nietzsche não está apenas usando o personagem para comunicar ideias, ele está experimentando por meio dele uma identidade possível, uma identidade que justifica o isolamento, a incompreensão e até o sofrimento como sinais de superioridade espiritual. É nesse ponto que a criação filosófica começa a se misturar perigosamente com a vivência pessoal. Zaratustra ofereceu a Nietzsche uma voz poderosa, mas também um papel difícil de abandonar. Ao falar, por meio do profeta, o filósofo encontrou uma forma de se afirmar contra o mundo. O preço dessa afirmação, porém, foi a perda gradual de distância entre o pensador e a própria obra. O personagem começou como máscara. Aos poucos, tornou-se um rosto. Quando Assim Falou Zaratustra começou a circular, a reação foi quase o silêncio. Não houve escândalo, nem debates intensos, nem reconhecimento imediato. Para um autor que acreditava ter produzido sua obra mais profunda e transformadora, essa ausência de resposta foi devastadora. Nietzsche não encontrou leitores à altura do que imaginava estar oferecendo. As poucas pessoas que tiveram contato com o livro, em geral, não souberam como reagir. Alguns o acharam estranho demais, outros incompreensível, e muitos simplesmente o ignoraram. O livro não se encaixava em nenhuma categoria conhecida, e isso o deixou à margem do circuito intelectual de seu tempo. Esse vazio de recepção marcou um rompimento definitivo entre Nietzsche e o público. Até então, apesar das críticas e rejeições, ainda havia a expectativa de diálogo, mesmo que tenso, com outros pensadores. Com Zaratustra, essa expectativa se dissolveu. Nietzsche percebeu que não estava apenas em desacordo com seus contemporâneos, mas fora de alcance para eles. A distância que antes era incômoda passou a ser interpretada como prova de singularidade. A incompreensão deixou de ser um problema e começou a se tornar um argumento a seu favor. A frustração, no entanto, não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Nietzsche sentia profundamente a indiferença em relação àquilo que considerava o núcleo de seu pensamento. Em cartas, demonstrava irritação, amargura e, ao mesmo tempo, uma confiança quase inabalável de que o futuro lhe daria razão. Esse deslocamento temporal, escrever para leitores que ainda não existiam, tornou-se uma forma de proteger sua obra da rejeição presente. Se ninguém o entendia agora, era porque o mundo ainda não estava pronto. O afastamento dos pares intelectuais foi igualmente profundo. Nietzsche já havia rompido com figuras importantes, como Richard Wagner, cujo círculo cultural antes lhe oferecia pertencimento e reconhecimento. Após Zaratustra, esses laços não apenas se enfraqueceram, tornaram-se irrelevantes.
Nietzsche passou a ver muitos intelectuais de sua época como presos a valores decadentes, incapazes de compreender a dimensão de sua proposta. O diálogo cedeu espaço ao julgamento. O filósofo que antes criticava sistemas, agora parecia criticar pessoas e mentalidades inteiras. Esse processo reforçou uma sensação de superioridade intelectual que, embora não declarada de forma direta, permeava sua postura. Nietzsche não se via mais como alguém em busca de interlocutores, mas como alguém que falava de um ponto elevado, quase isolado por definição. O isolamento deixou de ser um efeito colateral de sua vida errante ou de sua saúde frágil. Ele passou a ser incorporado como parte essencial de sua identidade. Estar só significava estar acima, ver mais longe, escapar das ilusões coletivas. Ao mesmo tempo, essa solidão tornava-se mais pesada. Sem leitores, sem amigos próximos e sem reconhecimento institucional, Nietzsche vivia em um estado de tensão constante. A escrita, que antes funcionava como liberação, começou a carregar também um tom de desafio e confronto. Ele não escrevia para convencer, mas para afirmar. Seus textos passaram a soar como declarações lançadas ao vazio, com a confiança de que algum dia seriam descobertas e compreendidas. A recepção fria de Zaratustra também teve consequências práticas. O livro vendeu pouquíssimos exemplares, gerando frustração financeira e confirmando a sensação de marginalidade. Nietzsche passou a custear a publicação de suas próprias obras, um gesto que reforçava ainda mais sua condição de autor isolado. Não havia editora interessada, não havia público fiel, não havia espaço claro para ele no cenário cultural europeu. Nesse contexto, a convicção de estar à frente do seu tempo se intensificou. Nietzsche começou a se referir a si mesmo como um pensador destinado a ser lido apenas décadas depois. Essa crença oferecia consolo, mas também criava uma armadilha. Ao se posicionar fora do presente, ele se desligava ainda mais das correções, críticas e limites que o contato humano poderia impor. O isolamento, antes uma circunstância dolorosa, passou a ser um estado permanente, quase necessário. Zaratustra, que descia da montanha para falar aos homens e voltava decepcionado, tornou-se um modelo de existência. Nietzsche parecia repetir esse movimento em sua própria vida, esperando pouco do presente e tudo do futuro. O mundo ao seu redor se tornava cada vez mais distante, enquanto sua obra ocupava um espaço central, quase absoluto. Nesse afastamento definitivo, o filósofo consolidava sua singularidade, mas também aprofundava um caminho sem retorno, no qual a solidão já não era apenas vivida, era assumida como destino. Após assim falou Zaratustra, algo na postura interior de Nietzsche se altera de maneira perceptível. A obra não apenas reorganiza seu pensamento, ela passa a reorganizar sua identidade. Se antes ele se via como um crítico radical da cultura, agora começa a se enxergar como alguém investido de uma tarefa histórica. Essa mudança não acontece de forma abrupta, mas se revela gradualmente, sobretudo em suas cartas e anotações pessoais, onde o tom se torna cada vez mais expansivo, seguro e, por vezes, excessivamente elevado. Nas correspondências desse período, Nietzsche fala de si mesmo com uma confiança inédita. Ele não escreve mais como um pensador em busca de leitores ou de compreensão imediata, mas como alguém plenamente consciente do próprio valor e do impacto futuro de sua obra. Expressões que indicam grandeza, excepcionalidade e destino tornam-se frequentes. Ele se descreve como um acontecimento, como alguém que marca uma virada na história do pensamento. Essa convicção não surge do reconhecimento externo, mas justamente da sua ausência. A falta de resposta do mundo é interpretada como prova de que sua mensagem ultrapassa os limites do presente. Esse sentimento de grandeza não deve ser confundido com simples vaidade. Ele está ligado à estrutura mesma de Zaratustra, que apresenta a figura do anunciador solitário, destinado a falar a verdades que só o futuro poderá absorver. Nietzsche começa a ocupar esse lugar em sua própria imaginação. A crítica filosófica, que antes se dirigia a sistemas, valores e tradições, passa a se misturar com uma autoimagem cada vez mais grandiosa. O filósofo não apenas desmonta ídolos,
Ele se coloca, ainda que implicitamente, como aquele que veio substituí-los. O enfraquecimento dos limites entre pensamento e identidade se manifesta também na forma como Nietzsche reage às críticas, quando elas surgem. Em vez de vê-las como parte do debate intelectual, ele tende a interpretá-las como sinais de incompreensão profunda ou má-fé. O outro deixa de ser um interlocutor legítimo e passa a ser alguém incapaz de compreender a magnitude do que está sendo proposto. Esse deslocamento transforma a crítica em julgamento e reduz o espaço para o questionamento mútuo. A sensação de missão pessoal se intensifica. Nietzsche não escreve apenas para esclarecer ideias, mas para provocar uma reavaliação radical da humanidade. Ele se vê como alguém que chegou cedo demais, portador de uma visão que ameaça estruturas morais profundamente enraizadas. Essa percepção, embora coerente com muitos aspectos de sua filosofia, começa a ganhar um tom existencial absoluto. Não se trata mais apenas de defender uma tese, mas de cumprir um destino. Esse processo tem efeitos psicológicos claros. A autoconfiança extrema convive com períodos de exaustão, irritabilidade e isolamento ainda mais profundo. Nietzsche oscila entre momentos de euforia intelectual e estados de cansaço quase paralisante. A escrita continua intensa, mas agora carrega uma urgência maior, como se o tempo estivesse se esgotando. Cada obra passa a ser encarada como parte de um grande acerto de contas com a cultura ocidental. O perigo desse estado está na proximidade entre convicção filosófica e identificação messiânica. Embora Nietzsche rejeitasse explicitamente figuras religiosas e a ideia de salvação transcendente, sua relação consigo mesmo começa a assumir contornos semelhantes aos que ele criticava. Ele se vê como alguém que anuncia uma nova era, mesmo sem seguidores, mesmo sem reconhecimento. A diferença é que essa missão não é sustentada por uma comunidade, mas por um isolamento absoluto. Zaratustra mais uma vez serve de molde. O profeta que fala a verdades duras, que não é compreendido e que suporta a solidão como parte de sua tarefa, torna-se um ideal vivido. Nietzsche não apenas escreve sobre esse personagem, ele passa a medir a própria vida por esse padrão. O sofrimento, a incompreensão e a marginalidade deixam de ser apenas dificuldades e passam a ser interpretados como sinais de autenticidade e grandeza. Essa transformação psicológica não significa que Nietzsche tenha perdido imediatamente o contato com a realidade. Ele ainda escreve com lucidez, ironia e precisão, mas o equilíbrio entre distanciamento crítico e autoimagem começa a se fragilizar. A filosofia, que deveria funcionar como ferramenta de análise, torna-se também uma forma de autoafirmação absoluta. Nesse ponto, a linha que separa o pensador do personagem que ele criou se torna cada vez mais tênue. Após Zaratustra, Nietzsche já não se vê apenas como um filósofo entre outros. Ele se vê como um marco, um ponto de inflexão. Essa certeza lhe dá força para continuar escrevendo, mas também o afasta ainda mais do mundo concreto. A crítica se transforma em missão, e a missão começa a ocupar todo o espaço de sua vida interior. O terreno psicológico torna-se instável, preparando o caminho para tensões que, mais adiante, cobrariam um preço alto. Nos anos que se seguiram a Assim Falou Zaratustra, a escrita de Nietzsche entrou em um ritmo intenso e quase ininterrupto. Era como se ele estivesse tentando condensar décadas de reflexão em um curto espaço de tempo. As obras se sucediam rapidamente, uma após a outra, carregadas de energia, provocação e urgência. Livros como Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, o caso Wagner, Crepúsculo dos Ídolos e o Anticristo revelam um pensador que já não busca sutilezas conciliatórias. O tom se torna mais direto, cortante e muitas vezes implacável. Essa escrita frenética não era apenas fruto de inspiração. Ela refletia um estado psicológico marcado pela sensação de que algo precisava ser dito antes que fosse tarde demais. Nietzsche escrevia como quem trava uma batalha. Seus textos assumem uma postura ofensiva, voltada não apenas à crítica abstrata de ideias, mas ao ataque frontal de valores, instituições e figuras que ele considerava responsáveis pela decadência cultural do Ocidente.
O filósofo que antes desmontava sistemas, agora os golpeava com marteladas simbólicas. O tom agressivo se manifesta na linguagem. Frases curtas, sentenças definitivas, ironias afiadas e julgamentos sem concessões passam a dominar sua escrita. Nietzsche parece menos interessado em convencer e mais empenhado em provocar, abalar, destruir certezas. A moral cristã torna-se alvo constante, tratada como uma moral de fraqueza, ressentimento e negação da vida. A filosofia tradicional é acusada de ter se afastado do corpo, da força e da afirmação. Não há espaço para neutralidade. Tudo é colocado em termos de saúde ou decadência. Nesse processo, antigos ídolos são derrubados sem hesitação. Richard Wagner, que antes fora admirado como um gênio artístico, transforma-se em símbolo de tudo o que Nietzsche passa a rejeitar: sentimentalismo, nacionalismo e decadência cultural. A ruptura com Wagner não é apenas estética, é pessoal e quase moral. Ao atacar o antigo aliado, Nietzsche reforça a ideia de que ninguém está imune à sua crítica, nem mesmo aqueles que um dia lhe ofereceram pertencimento e admiração. O caráter absolutista dessas obras revela uma mudança importante. Nietzsche não apresenta suas análises como hipóteses ou perspectivas, entre outras. Ele fala como alguém que já decidiu, que já atravessou o problema e alcançou uma visão clara. Essa postura está profundamente ligada à influência de Zaratustra. O livro não permanece confinado ao campo literário. Ele se torna um filtro através do qual Nietzsche passa a interpretar o mundo. A lógica do profeta que separa o alto do baixo, o forte do fraco, o afirmativo do decadente, passa a organizar seu pensamento. Zaratustra deixa de ser apenas uma voz simbólica e começa a estruturar a maneira como Nietzsche se posiciona diante da realidade. A ideia de transvaloração dos valores, antes apresentada de forma poética, assume agora um tom de urgência histórica. Nietzsche escreve como se estivesse limpando o terreno, preparando o solo para algo novo. Cada ataque, cada negação, cada provocação serve a esse propósito. O filósofo se vê como alguém que precisa destruir para que outros possam construir. Essa postura, porém, tem um custo. Ao adotar um tom cada vez mais agressivo, Nietzsche se afasta ainda mais de qualquer possibilidade de diálogo. Seus textos não convidam à conversa. Eles desafiam, confrontam, desqualificam. O leitor é colocado diante de uma escolha implícita: aceitar a provocação ou se reconhecer entre os alvos da crítica. Esse estilo reforça sua posição de isolamento e alimenta a sensação de falar a partir de um lugar singular, inacessível à maioria. Ao mesmo tempo, a intensidade da escrita parece consumir o próprio autor. Nietzsche escreve sob forte pressão física e emocional, frequentemente interrompido por crises de saúde. Ainda assim, insiste em produzir, como se temesse que o tempo lhe fosse retirado. Há uma aceleração evidente, um desejo de dizer tudo, de resolver tudo, de fechar contas com a cultura, a moral e a filosofia de uma vez por todas. Nesse estágio, Zaratustra já não é apenas uma obra marcante do passado recente. Ele se tornou o eixo em torno do qual Nietzsche organiza sua visão de mundo. O profeta que anunciava a superação do homem agora ecoa em cada ataque, em cada sentença definitiva. A fronteira entre a crítica filosófica e a postura existencial se dissolve ainda mais. Nietzsche não escreve apenas contra algo. Ele escreve a partir de uma posição que considera superior, quase inevitável. A escrita frenética das obras finais é, ao mesmo tempo, demonstração de força criativa e sinal de tensão acumulada. O pensamento se torna mais radical, mais absoluto, menos disposto a revisões. O filósofo avança com velocidade, mas também com rigidez. Zaratustra, que começou como personagem, agora molda o olhar do próprio autor. E enquanto as palavras se multiplicam, o equilíbrio que sustentava essa produção intensa começa a dar sinais de desgaste. No início de 1889, em Turim, a trajetória intelectual de Friedrich Nietzsche sofre uma ruptura definitiva. Até então, apesar do tom cada vez mais agressivo de seus escritos e da intensidade quase febril de sua produção, ele ainda mantinha lucidez suficiente para escrever, revisar e se comunicar.
Em poucos dias isso desaparece. O episódio que marca esse colapso tornou-se um dos mais conhecidos da história da filosofia, não por seu valor simbólico, mas por representar o momento em que a mente de Nietzsche não consegue mais sustentar o peso que vinha acumulando há anos. Segundo relatos, Nietzsche teria presenciado um cavalo sendo brutalmente açoitado nas ruas de Turim. Tomado por uma reação extrema, ele teria abraçado o animal e, em seguida, desabado emocionalmente. Independentemente dos detalhes exatos, que variam conforme a fonte, o que se segue é indiscutível. Nietzsche entra em um estado de colapso psíquico irreversível. A partir desse momento, sua capacidade de pensar e escrever de forma coerente se dissolve rapidamente. Os dias que se seguem ao episódio revelam sinais claros de desorganização mental. Nietzsche passa a enviar cartas conhecidas como Cartas da Loucura, assinando como figuras grandiosas, divinas ou históricas. Nessas mensagens, ele se identifica com personagens como Dionísio, o Crucificado, ou mesmo como governante supremo da Europa. O tom não é irônico nem literário. Trata-se de uma perda evidente dos limites entre identidade, símbolo e realidade. Aquilo que antes aparecia de forma controlada na escrita filosófica, agora se manifesta sem filtro. É fundamental evitar qualquer romantização desse momento. O colapso de Nietzsche não é um êxtase criativo, nem uma iluminação final. É o esgotamento brutal de uma mente submetida à pressão contínua, isolamento extremo e sofrimento físico prolongado. Há anos, Nietzsche convivia com dores intensas, distúrbios neurológicos, problemas digestivos severos e crises visuais. Sua saúde frágil não era um detalhe secundário, era um fator constante que minava suas forças. A exaustão intelectual também desempenha um papel central. Nietzsche passou anos escrevendo em ritmo acelerado, sem descanso real, sem diálogo crítico constante e sem reconhecimento que pudesse funcionar como contrapeso psicológico. A sensação de missão pessoal, aliada à convicção de estar sozinho contra o mundo, criou um estado de tensão permanente. A mente, sem pausas e sem limites externos, foi levada além do que conseguia sustentar. O isolamento extremo agravou esse processo. Nietzsche vivia sem uma rede de apoio sólida, afastado da família, dos amigos e de qualquer comunidade intelectual estável. Não havia ninguém próximo capaz de perceber a gravidade de seu estado antes que o colapso se tornasse irreversível. A solidão, que ele havia transformado em virtude filosófica, mostrou seu lado mais cruel quando deixou de ser escolha e passou a ser abandono. Há também o debate sobre possíveis causas médicas específicas, como a sífilis ou outras condições neurológicas degenerativas. Embora essas hipóteses existam e sejam discutidas por historiadores e médicos, nenhuma explicação isolada dá conta de toda a complexidade do caso. Reduzir o colapso de Nietzsche a uma única doença seria simplificar demais uma trajetória marcada por múltiplos fatores convergentes. O que se pode afirmar com segurança é que o colapso não surge de repente, como um raio em céu azul. Ele é o resultado de um acúmulo lento e progressivo, a intensificação da escrita, a identificação crescente com figuras grandiosas, o desprezo pelo presente e a pressão interna por cumprir uma missão histórica formaram um terreno instável. Turim não foi o início da queda, mas o ponto em que ela se tornou visível e incontornável. Após o colapso, Nietzsche jamais recuperaria sua capacidade intelectual plena. A mente que havia produzido algumas das críticas mais profundas à moral e à cultura ocidental se silencia. O filósofo que havia desafiado deuses, valores e sistemas perde o controle sobre a própria consciência. Não há glória nesse desfecho, nem confirmação de suas ideias mais radicais. Há apenas o retrato de uma mente exausta, levada ao limite. O episódio de Turim marca, portanto, não um triunfo trágico, mas uma interrupção dolorosa. Ele nos obriga a encarar o custo humano de uma vida vivida sob pressão extrema, sem refúgio e sem descanso. Nietzsche não sucumbe por pensar demais, mas por carregar sozinho um peso que ultrapassava suas forças. O colapso não foi a culminação de sua filosofia, e sim o ponto em que a vida deixou de acompanhar o pensamento. Após o colapso mental de 1889, Friedrich Nietzsche
entra em um longo período de silêncio que duraria até sua morte, em 1900. O homem que havia escrito de forma intensa, provocadora e incessante, torna-se incapaz de produzir qualquer pensamento articulado. Não escreve mais livros, não revisa suas obras, não responde de forma consciente às transformações que começam a ocorrer em torno de seu nome. A mente que havia questionado os fundamentos da moral ocidental agora está ausente, retirada do próprio tempo. Nos primeiros meses após o colapso, Nietzsche ainda apresenta breves momentos de lucidez, mas eles são rapidamente substituídos por um estado de profunda incapacidade. Sua fala se torna fragmentada, seus gestos perdem coerência e a autonomia intelectual desaparece. Ele passa por clínicas e cuidados médicos até ser levado para a casa de sua mãe, onde permanece sob vigilância constante. Depois da morte dela, fica sob os cuidados da irmã, Elisabeth Förster Nietzsche. A partir desse momento, o filósofo já não tem qualquer controle sobre sua própria imagem ou legado. Esse período é marcado por uma inversão cruel. Enquanto o homem real está ausente, silencioso e dependente, sua obra começa lentamente a ganhar atenção. Livros antes ignorados passam a circular com mais interesse. O nome Nietzsche começa a despertar curiosidade, interpretações e disputas. No entanto, o autor não está mais presente para esclarecer, corrigir ou resistir às leituras que surgem. A separação entre o pensador vivo e o pensamento escrito torna-se absoluta. A figura central nesse processo é Elisabeth, a irmã de Nietzsche. Com forte personalidade e convicções políticas próprias, ela assume a administração dos manuscritos, cartas e publicações do irmão. Seu papel é controverso. Por um lado, contribui para organizar e divulgar a obra de Nietzsche, ajudando a tirá-la do esquecimento. Por outro, intervém de maneira decisiva no conteúdo e na apresentação desses escritos, moldando o filósofo de acordo com suas próprias visões ideológicas. Elisabeth seleciona, edita e reorganiza textos, muitas vezes sem o rigor necessário ou com clara intenção interpretativa. Conceitos complexos são simplificados, fragmentos são rearranjados e ideias são enquadradas em narrativas que Nietzsche talvez jamais tivesse aceitado. A obra póstuma. A vontade de poder, por exemplo, não corresponde a um livro concluído por Nietzsche, mas a uma compilação feita a partir de anotações dispersas. Ainda assim, ela passa a ser tratada como síntese de seu pensamento. Enquanto isso, Nietzsche permanece alheio a tudo. Ele é visto como uma figura quase infantilizada, incapaz de reconhecer visitantes ou compreender o que acontece ao seu redor. O contraste entre o mito emergente do filósofo revolucionário e a realidade de um homem fragilizado é profundo. O criador de Zaratustra já não fala, já não escreve, já não protesta. Seu silêncio permite que outros falem por ele. Esse distanciamento favorece leituras distorcidas. Sem a presença do autor, suas ideias são apropriadas, recortadas e, em alguns casos, instrumentalizadas. Nietzsche começa a ser transformado em símbolo, muitas vezes desligado da complexidade e das contradições de sua obra. A figura do pensador radical é usada para sustentar narrativas que vão desde o culto à força até interpretações políticas extremas. O homem real, com suas fragilidades, desaparece por completo. Nos anos finais, Nietzsche vive em um estado quase espectral. Ele sobrevive ao próprio pensamento, mas não participa mais dele. A fama que começa a surgir não lhe traz reconhecimento nem consolo. É um sucesso póstumo antecipado, do qual ele não tem consciência. A ironia é amarga. Quando o mundo começa a olhar para Nietzsche, Nietzsche já não pode olhar de volta. Esses anos de silêncio consolidam a separação definitiva entre o filósofo e o mito. O pensamento segue seu curso, reinterpretado e disputado, enquanto o homem permanece imóvel, distante e ausente. Zaratustra continua a falar nas páginas, mas o autor que lhe deu voz não pode mais responder por ele. O silêncio final de Nietzsche não é apenas biográfico, ele simboliza a perda do controle sobre a própria obra. Nesse período, torna-se claro que o destino de Nietzsche já não lhe pertence. Sua vida foi interrompida, mas suas ideias seguiram adiante, moldadas por mãos alheias. O homem se apaga lentamente,
enquanto o mito cresce, e entre um e outro abre-se um abismo que jamais será preenchido. Após a morte de Friedrich Nietzsche, Assim Falou Zaratustra iniciou uma trajetória própria, independente do homem que o escreveu. O livro, que em vida foi quase ignorado, passou a ocupar um lugar central nos debates intelectuais do século XX. No entanto, essa ascensão veio acompanhada de leituras fragmentadas, apropriações seletivas e interpretações que muitas vezes se afastaram radicalmente do contexto em que a obra foi concebida. Zaratustra deixou de ser um texto situado em uma experiência humana concreta e passou a funcionar como símbolo maleável, adaptável às mais diversas agendas. No início do século, filósofos e escritores ligados ao existencialismo encontraram em Nietzsche um precursor. A crítica à moral tradicional, a valorização da criação individual e a rejeição de verdades absolutas ecoavam fortemente em um mundo marcado por guerras, crises e desorientação. Zaratustra foi lido como um chamado à responsabilidade individual, à construção de sentido em um universo sem garantias transcendentes. Nessa leitura, o profeta nietzschiano se tornou uma figura de libertação, alguém que convidava o homem a assumir o peso da própria existência. Essas interpretações, embora parciais, mantinham certa fidelidade ao espírito crítico de Nietzsche. O problema surge quando conceitos complexos são simplificados e transformados em slogans. O além do homem, por exemplo, passa a ser entendido como ideal de superioridade pessoal ou domínio sobre os outros, quando em Nietzsche ele está ligado à superação de si mesmo, não à opressão alheia. A linguagem poética de Zaratustra, cheia de metáforas e ambiguidades, facilita esse tipo de redução. As leituras políticas equivocadas representam um dos capítulos mais problemáticos dessa história. No contexto do nacionalismo europeu e posteriormente do nazismo, fragmentos da obra de Nietzsche foram usados para sustentar ideias de força, hierarquia e exclusão. Zaratustra foi arrancado de seu contexto crítico e transformado em ferramenta ideológica. Essas apropriações ignoraram deliberadamente o desprezo de Nietzsche pelo antissemitismo, pelo nacionalismo estreito e pelo autoritarismo de Estado. Ainda assim, o mito se impôs com mais força do que os fatos. Nesse processo, o papel da irmã de Nietzsche teve influência decisiva. Ao editar e divulgar a obra, ela contribuiu para consolidar uma imagem do filósofo alinhada a visões políticas que ele jamais teria endossado. Zaratustra, com seu tom grandioso e profético, foi particularmente vulnerável a esse tipo de uso. Sua linguagem solene e sua figura de mestre solitário foram facilmente transformadas em símbolo de autoridade, distorcendo o sentido original do texto. Ao longo do século XX, Zaratustra também foi absorvido pela cultura popular. Trechos foram citados fora de contexto, ideias foram resumidas em frases de efeito e o personagem passou a representar uma espécie de sabedoria radical, muitas vezes desvinculada de qualquer reflexão mais profunda. O livro deixou de ser lido como uma obra difícil, exigente e contraditória, e passou a ser tratado como manual de força pessoal ou filosofia de autoafirmação simplificada. Essa transformação simbólica teve um custo: o sofrimento de Nietzsche, sua solidão e o colapso que encerrou sua vida intelectual foram progressivamente apagados da narrativa. Zaratustra passou a existir como figura autônoma, quase mítica, enquanto o homem que o criou desapareceu. A obra ganhou vida própria, mas perdeu parte de sua densidade humana. O texto, que nasceu de uma experiência limite, foi convertido em ícone abstrato. A ironia é profunda. Nietzsche sempre desconfiou de sistemas fechados e de seguidores cegos. Ainda assim, sua obra foi frequentemente transformada em doutrina, e Zaratustra em profeta dogmático. O convite à superação e à criação de valores foi reduzido a fórmulas prontas, muitas vezes usadas para justificar exatamente aquilo que Nietzsche combatia. Zaratustra, após Nietzsche, tornou-se um espelho no qual cada época projetou seus próprios desejos e temores. Ele foi lido como libertador, tirano simbólico, rebelde solitário ou guia espiritual. Em cada leitura, algo do texto original se preservou, mas muito também se perdeu. O personagem sobreviveu, mas frequentemente separado da dor,
do esforço e da tensão que marcaram sua origem. Assim, a obra atravessou o século XX como um campo de disputa. Zaratustra não pertenceu mais a Nietzsche, nem a um único sentido. Ele se tornou um símbolo poderoso, mas ambíguo, capaz de inspirar tanto reflexão quanto distorção. E nesse percurso, a distância entre o livro e o homem que o escreveu tornou-se quase irreparável. Chegar ao fim dessa trajetória exige enfrentar a pergunta que atravessa toda a história de Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra foi o ápice de sua criação, ou o ponto em que algo se rompeu de forma irreversível? A resposta não se deixa reduzir a uma escolha simples. Zaratustra é, ao mesmo tempo, a obra mais ambiciosa, original e livre de Nietzsche, e também o momento em que o peso dessa ambição começou a ultrapassar os limites de quem a carregava. Do ponto de vista intelectual, é difícil negar a força singular de Zaratustra. Nenhum outro texto filosófico do século XIX ousou tanto em forma e conteúdo. Nietzsche rompeu com a tradição, abandonou o tratado e o argumento sistemático e criou uma linguagem capaz de expressar ideias que não cabiam em esquemas racionais convencionais. Conceitos como o além do homem, o eterno retorno e a transvaloração dos valores ganham ali uma dimensão viva, provocadora e inquietante. Nesse sentido, Zaratustra representa o momento em que Nietzsche levou sua filosofia ao limite da criação. Mas esse limite não foi apenas teórico. O problema surge quando a obra deixa de ser apenas expressão de pensamento e passa a organizar a própria existência do autor. Ao escrever Zaratustra, Nietzsche não criou apenas um personagem, criou uma posição diante do mundo. A figura do profeta solitário, do anunciador incompreendido, tornou-se um modelo de vida. A fronteira entre o filósofo que analisa e o personagem que proclama começou a se dissolver. A filosofia deixou de ser apenas crítica e passou a se confundir com identidade. Levar uma ideia até as últimas consequências tem um preço. No caso de Nietzsche, esse preço foi alto. A recusa de qualquer apoio transcendente, a destruição sistemática de valores herdados e a exigência de criar novos sentidos sem garantias produziram um campo de tensão extrema. Sem limites externos, sem diálogo estável e sem repouso, a mente foi submetida a uma pressão contínua. Zaratustra não causou sozinho o colapso, mas contribuiu para um estado em que o pensamento já não encontrava contenção. Separar o filósofo, o personagem e o legado é essencial para compreender Nietzsche sem mitificá-lo. O filósofo foi um crítico brilhante, lúcido e profundamente atento às contradições da cultura ocidental. O personagem Zaratustra é uma construção literária poderosa, carregada de símbolos, exageros e encenações necessárias à forma escolhida. O legado, por sua vez, é algo que se desenvolveu para além de ambos, reinterpretado, distorcido e disputado ao longo do tempo. Confundir essas três dimensões leva tanto à idolatria quanto à simplificação. Nietzsche não deve ser lido como profeta, no sentido literal. Ele próprio desconfiava de seguidores e de verdades definitivas. Sua importância está menos nas respostas que oferece e mais nas perguntas que impõe. Ele nos obriga a encarar o vazio deixado pela queda das certezas tradicionais, o desconforto de viver sem fundamentos absolutos e a responsabilidade de criar sentido em um mundo que não o oferece pronto. Nesse aspecto, Nietzsche continua atual, não porque tenha antecipado todas as respostas do mundo moderno, mas porque expôs seus riscos. Sua trajetória mostra o poder do pensamento radical, mas também seus perigos. Mostra o quanto a mente humana pode ir longe ao desafiar valores estabelecidos e o quanto pode se fragilizar ao carregar esse desafio sozinha. Zaratustra permanece como uma obra extraordinária, mas também como um sinal de alerta. Ele revela o que pode surgir quando a filosofia abandona completamente os freios tradicionais e se lança à criação absoluta. Nietzsche pagou um preço pessoal por essa ousadia. Reconhecer isso não diminui sua grandeza. Ao contrário, devolve humanidade a uma figura muitas vezes transformada em mito. Ao final, talvez a lição mais profunda não esteja em Zaratustra como resposta, mas em Nietzsche como trajetória. Ele nos lembra que pensar até o limite
é um ato poderoso, mas que nenhum pensamento existe fora de um corpo, de uma mente e de uma vida concreta. E é justamente nesse encontro, entre grandeza intelectual e fragilidade humana, que sua história continua a nos interpelar.